Então vamos lá, pessoal, vamos continuar, né, dentro desse mundo grande da bioquímica, dessas substâncias químicas importantes. Nós falamos até agora sobre a água, né, componente inorgânico, solvente universal, auxilia na manutenção da temperatura. Depois nós falamos um pouco de alguns sais minerais, que são íons importantes para o metabolismo, cada um na sua área. Depois nós falamos sobre as vitaminas, que são substâncias que precisamos em doses muito pequenas, mais diárias, e a ausência dessas vitaminas podem trazer prejuízos, né, problemas graves para a saúde. Nós vamos agora para a nossa quarta aula, que são os carboidratos, né? Os carboidratos são substâncias, é um grupo grande e substâncias extremamente importantes para o metabolismo. Então, lembrando, são substâncias orgânicas, o elemento principal aqui é o carbono. Os carboidratos são chamados também de hidratos de carbono, né? E a função, né, a principal função dos carboidratos é a função energética, além de entrar na estrutura, né, das células do corpo, né? Então a função estrutural e plástica. Os carboidratos, mediante a sua estrutura, a quantidade de sacarídeos, eles são distribuídos em monossacarídeos, quando eles têm apenas um núcleo, né? No caso, os monossacarídeos principais é a glicose, que faz parte, né, basicamente de todos os carboidratos, a ribose e a desoxirribose, que são os dois carboidratos que fazem parte dos ácidos nucleicos. Os disacarídeos são formados por dois sacarídeos, né, então por duas glicoses, e nós vamos encontrá-los, por exemplo, é o açúcar das frutas, né, verduras e do leite. Então eu tenho a galactose, a glucose e a lactose. Então, por exemplo, quando juntar a galactose e a glicose, eu vou ter a lactose, que é o açúcar principal do leite. Os polissacarídeos são polímeros formados por vários monômeros. Então, na sua maioria, formado por vários monômeros de glicose, vários pedacinhos de glicose. Então, por exemplo, eu tenho a celulose, que é o polissacarídeo, né? A gente encontra nas folhas, por exemplo, muito utilizado para fazer papel, né? O polímero celulose. Eu tenho o glicogênio, que é o polímero que nós armazenamos no fígado e a quebra dele gera energia na célula, e a quitina, que é um polímero encontrado nas unhas, no fio de cabelo, né, que tem essa função estrutural. E aí nós vamos ver um pouquinho detalhadamente cada um deles. Onde que nós encontramos, né, os glicídios? E aí eu vou relembrar aqui, nós vamos ver um pouquinho mais na frente, mas relembrar que eles são o resultado da fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um processo realizado pelas plantas em presença de energia solar e que ocorre no interior da célula vegetal. E aí eu tenho a produção da glicose, a produção dos carboidratos ou sacarídeos. Então você vê, eu vou encontrar, coloquei aqui o mel produzido pela abelha, nas diversas frutas, na cana de açúcar. Outro exemplo, né? Quitina, né, que eu falei em 3 polissacarídeos, né, a celulose, o glicogênio e a quitina. Então, por exemplo, o exoesqueleto dos artrópodes, né, aquela casquinha da barata. Então, forma essa película estrutural, né, de proteção do animal, então é formado de quitina. Vamos lá, qual é a classificação, né, dos sacarídeos? Então, mediante o número de núcleo, né, mediante o número de monômeros, eu vou ter os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Então, os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. Então, eu tenho 3, né, sacarídeos que entram na constituição, por exemplo, dos polissacarídeos,
e a ribose e a desoxirribose, que são os sacarídeos que entram na estrutura do RNA e do DNA. Os disacarídeos é a junção, né, de dois monossacarídeos. Então, por exemplo, a frutose e a glicose, né, a união desses dois monômeros vai formar a sacarose, por exemplo, que é um açúcar encontrado, é o açúcar natural encontrado nas frutas. Os polissacarídeos, como eu falei, são polímeros formados de partes menores, que são os monômeros. Então, eu tenho o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina, né? O amido, o monômero principal, né, a parte menor principal, é a glicose, o glicogênio é a glicose, a celulose é a glicose e a quitina é a acetilglucosanamina, né? Então, você vê, cada polímero desse, ele tem uma função, né, dentro do metabolismo vegetal ou animal, estrutural ou plástica, energética estrutural ou plástica, e eles são formados por partes menores chamadas monômeros. E o glicogênio é importante a gente salientar. Por quê? Nós armazenamos glicogênio no fígado. Então, quando nós precisamos de energia, nós recorremos a essa energia, a essas moléculas que ficam armazenadas no fígado, né? Vai haver esse metabolismo, essa quebra em glicose. Então, tem um polímero que fica armazenado no fígado. Quando eu preciso de energia, né, o organismo busca esse glicogênio, quebra, metaboliza ele em glicose. Essa glicose vai entrar, né, vai começar o seu metabolismo ali fora e dentro da célula até gerar no final energia, a energia necessária na forma de ATP para que o organismo utilize. Então, a gente tem aí mais ou menos parte, né, do que seria esse metabolismo do glicogênio. Então, nós armazenamos para o momento que vamos precisar. A celulose, ela tem um papel fundamental, né? Na indústria, né? A partir da celulose, né, nós temos a formação do papel, tá bom? A base dele é a glicose, ok? E suas moléculas, elas são filamentosas, ou seja, elas formam fibras. A celulose é uma fibra. Creio que se vocês já foram, né, no laboratório, tiveram uma aula de visualização de células vegetais, vocês vão perceber que o esqueleto de uma célula vegetal são fibrosas. Então, ali eu vejo, eu percebo a celulose, porque é uma fibra, né? Então, eu tenho o esqueleto de uma folha, aquele esqueleto é formado, né, de celulose. E a indústria utiliza essa celulose, por exemplo, para fazer o papel muito utilizado mundialmente, desde a China, né, os primeiros criadores, idealizadores do papel. A celulose também é importante para a alimentação dos ruminantes, tá? Então, nós temos animais que a base da alimentação é a celulose, né? São folhas, são vegetais, né? E eles têm, né, micro-organismos que auxiliam nessa digestão. Nós, seres humanos, não temos, né, esses micro-organismos para auxiliar na digestão da celulose. E os ruminantes têm, né, coisa que os ruminantes têm. A celulose é importante, né? Além disso, ela é estrutural para os animais, né? Eles metabolizam a celulose e essa glicose gerada, além de energia, né, vai auxiliar na constituição celular dos animais. E nos vegetais você tem, né, a partir da fotossíntese, que é a absorção do gás carbônico da atmosfera e a água, o processo de metabolismo desse gás carbônico, água e energia, gera glicose. E a glicose dentro do vegetal, ela tem essa função também de estruturar. Então, o vegetal, você tem toda a sua estrutura celular a partir da celulose. Qual que é a importância dos glicídios, né, dos sacarídeos, né, dos carboidratos, né? Então, você tem, a partir da fotossíntese, né, que é a absorção da energia solar,
todo o metabolismo celular, né, vai ocorrer ali dentro dos cloroplastos, né? Você tem a produção de energia para as plantas e a formação estrutural das plantas a partir da célula, ou seja, eu tenho a manutenção da vida. E os animais se alimentam dessa glicose dos sacarídeos produzidos a partir da fotossíntese. Então, eu tenho uma cadeia alimentar, eu tenho um fluxo de matéria e um fluxo de energia dentro desse processo a partir da fotossíntese. E aí nós temos aqui um pouco, né, a partir, por que eu tenho que me alimentar, né, de sacarídeos, de glicose? Então, a respiração e a alimentação são processos necessários e paralelos. Então, para eu produzir energia para a prática de esporte, é preciso que a glicose chegue no interior da célula, ela seja metabolizada e gerado moléculas de ATP. Então, quando esse processo ele é contínuo, né, e na quantidade necessária para o funcionamento do organismo, nós temos energia suficiente para fazer qualquer atividade física. Então, eu respiro e me alimento. Essa glicose ela vai ser quebrada, gerando, né, moléculas de ATP, que são, né, moléculas de energia que eu vou armazenar e utilizar quando eu vou, por exemplo, praticar um esporte. Então, no nosso próximo conteúdo, os próximos conteúdos, a gente vai entender mais ou menos esse processo mais químico que vai ocorrer ali dentro para a célula animal, né? Dentro das mitocôndrias, inicia fora e depois termina nas mitocôndrias e lá nos cloroplastos na célula vegetal, mas isso é assunto para a nossa próxima aula, tá bom?